galerinha do 8º ano. Espero que o senhor esteja acompanhando aí as aulas com muito prazer, né? Todo mundo acompanhando firme e forte. Não esquece de fazer as atividades. E, galera, mandar dúvidas, tá? O professor tá querendo as dúvidas para saber como é que tá o andamento aí das nossas aulas online. Preciso de dúvidas, tá? Como é que eu vou responder alguma coisa se não tem dúvida, né? Então fica difícil. Vamos lá, pode perguntar à vontade. Tranquilo? Galerinha, hoje nós vamos fazer a nossa segunda parte sobre os termos básicos da genética, tá? Na nossa primeira aula nós vimos lá, por exemplo, a respeito dos cariótipos, dos cromossomos, né? E hoje nós vamos ver os termos básicos da genética que envolvem, por exemplo, genótipo, fenótipo, tá? Homozigoto, heterozigoto. Vamos entender o que significa cada um desses termos. Tranquilo? Já adiantando para os senhores, pessoal, nós temos uma atividade que eu vou deixar para os senhores, tá? Uma atividade do livro, que é da página 120 a 125. Os senhores vão fazer esse exercício da página 120 a 125. Então, assim que terminar essa aulinha, vai lá, abre o livro de ciências, faz a atividade e depois a gente comenta na nossa correção, tá, da 8ª aula. Tranquilinho? Então, na nossa 7ª aula, como eu falei para vocês, é a segunda parte sobre os termos básicos da genética. Beleza? Então, assim que eu terminar, galerinha, eu tenho uma pequena paródia para vocês, tá? Uma paródiazinha bem legal, para você vai cantar aqui, né? Uma musiquinha bem legal, uma música do Raul Seixas, né? Ai, professor, quem é Raul Seixas? Se você não conhecer, pergunte pro seu pai e pro sua mãe que eles vão dizer quem é Raul Seixas, tá? E nós vamos ter uma musiquinha aqui, uma paródia da música Cowboy Fora da Lei, tá? Que dá pra gente gravar os termos básicos da genética. O professor vai dar um de cantor aqui, beleza? E aí eu vou passar as imagens pra gente poder acompanhar. Tranquilinho? Começando então os termos básicos da genética, pessoal, soltando então a primeira imagenzinha aí, ó. Acompanha comigo. Primeiramente, pessoal, o primeiro termo básico aí da genética, tá? Que envolve é a questão, certo, do gene. A gente tinha comentado o que é um gene, né? Então, por exemplo, o gene, pessoal, ele é exatamente o que? Ele está lá na questão da formação básica do DNA e se encontra dentro dos cromossomos. Tranquilo? E nesse caso, o primeiro termo que a gente tem aí é a questão do locus gênico. Mas, professor, o que é um locus gênico? Um locus gênico, pessoal, é a posição do gene dentro do cromossomo. Então, aqui eu estou até ver, ó, eu tenho um cromossomo aqui e aqui exatamente, ó, é um locus. Ou seja, locus é o local definido, ocupado pelo gene, ou seja, a posição do gene dentro do cromossomo, tá? Então, esse é o primeiro termozinho aí que a gente tem da genética. O segundo termo, tá, que nós temos aí, é a questão dos genes alelos. Ah, o que é um gene alelo? Tá? O gene alelo, pessoal, são genes que se localizam no mesmo locus, ou seja, na mesma posição. Tá? E cada um dos cromossomos homólogos. Então, em cada cromossomo homólogos, você vai ter o gene aqui ocupando na mesma posição. Tá? Então, aqui define, por exemplo, as características do indivíduo. Tá? Cada um deles vão definir essas características básicas do indivíduo. E aí, pessoal, nesse caso, nós temos uma diferença, tá, que envolve esses genes. Por exemplo, eu tenho um homozigoto, olha bem, presta atenção nessa palavra, homozigoto, tá? O homozigoto, tá, eu tenho definição de genes iguais, tá? Ah, professor, genes iguais sim. Esse homozigoto aqui, ó, o azão, tá vendo? Azão, são genes iguais, tá? Ou seja, alelos iguais, tá? Outro homozigoto que eu tenho também é o azinho, tá? Então, o homozigoto, azinho, são iguais, tá? Tranquilinho? E o único diferente que nós temos é chamado o quê? De heterozigoto. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, azinho, tá? Então, é o que? Um heterozigoto, tá? São o quê? São alelos diferentes. Homozigoto, alelos iguais. Heterozigoto, alelos diferentes, tá? Ah, professor, mas e essa definição de azão, azinho? Beleza, aí a gente vai para outra imagenzinha aqui, ó. Repara bem. O homozigoto dominante, tá? Nós chamamos de azão, tá? Então, olha só, tá vendo? Ele é dominante, ele vai dominar, sua característica vai dominar sobre os outros. Então, se eu tiver um cruzamento desse indivíduo aqui, tá? Ou seja, desse genezinho aqui com outro genezinho que seja recessivo, ele vai dominar.
E nós temos o homozigoto recessivo, que é o Azinho, tá vendo? Ó? O Azinho, ele é o que? O recessivo, ou seja, se eu cruzar Azão com Azinho, vai manifestar a característica do Azão. Mas, professor, e quando ele tem, por exemplo, Azão e fica Azinho? Aí nós chamamos o que? De alelos diferentes. Então nós chamamos o que? De heterozigoto, tá vendo? Ah, professor, um heterozigoto, mas o quê? Mas vai prevalecer a característica do dominante. Então, geralmente, o heterozigoto nós chamamos de indivíduo híbrido, tá? Híbrido por quê? Porque tem a metade do dominante e a metade do recessivo, mas vai manifestar a característica do dominante, tá? Por quê? Porque ele domina, apesar dele ser heterozigoto. Então, aqui eu tenho Azão, heterozigoto dominante, tá? Bzinho, heterozigoto que? Recessivo. Azinho é homozigoto. E Bzinho também um homozigoto, tá? Então você tem essas diferenças aí. Tranquilinho, pessoal? Agora, galerinha, outro termo básico aqui, o professor até passou aqui, né? Muito rápido, né? Mas outro termo básico que a gente vai mencionar aqui, galerinha, é a questão do fenótipo e do genótipo, tá? Vou simplificar para vocês antes da gente ver o termo ali, que eu até passei a imagenzinha rápida para vocês poderem ver o termo. Ah, professor, o que é um genótipo, o que é um fenótipo, tá? Seguinte, um genótipo, eu falo o seguinte, ó, professor lindo, maravilhoso, né? Tudo bonitinho, cabelinho pretinho, olhinho. Isso aqui, o professor herdou, certo, dos seus antepassados. Ou seja, as nossas características, eu herdei do meu papai, da minha mamãe, herdei dos meus avós, tá? Assim também como os gafanhotos lá do 8º ano B, herdou aquelas características lá, né? Então todo mundo bonitinho lá herdou as características dos seus pais ou dos seus avós, tá? Então o genótipo é exatamente essas características que estão manifestadas em você. Agora o fenótipo é o seguinte, eu tenho a minha característica, mas ocorre uma alteração no ambiente em que eu vivo. E aí eu vou ter uma característica distinta que vai ser o que? O meu fenótipo. Ah, professor, como assim pode ser um fenótipo? Vou dar um exemplo. Eu vou para uma praia e pego uma cozinha. Vou lá, pego uma cozinha bem legalzinha. Então isso vai ser o quê? Isso vai ser o meu fenótipo. Eu tenho as minhas características do meu genótipo, mas o ambiente, né, no caso, dá uma característica nova, ou seja, aquela cozinha de pele mais escura, né? Por conta do quê? Do bronzeado. Então isso é o meu fenótipo. Então o fenótipo eu defino o que é o genótipo mais o ambiente, tá? Ou seja, manifestação das características que o ambiente pode alterar. Tranquilo? Então vamos para a definição aqui básica para a gente poder compreender sobre essa questão do genótipo e do fenótipo, tá bom? Então soltando a imagenzinha aí, ó. Então o genótipo, acompanhe comigo. Ó, o genótipo. Genótipo, conjunto de fatores hereditários que entram na constituição do indivíduo ou de uma linhagem. Ou seja, vem de uma linhagem essas características específicas do indivíduo, certo? Agora, fenótipo, reunião das características particulares ao indivíduo que podem ser visíveis ou detectáveis, manifestação perceptível do genótipo, ou seja, eu tenho o meu genótipo e o ambiente modifica isso, tá? Então, esses conjuntos de particularidades que caracterizam, por exemplo, um bactéria, vírus, também você pode encontrar. Tranquilinho, pessoal? Então, isso é um fenótipo e um genótipo. Então, lembra, genótipo, tá? Características herdadas, lá, por exemplo, dos meus antepassados. Fenótipo é as minhas características herdadas mais um ambiente em que vivo que faz uma modificação. Ou seja, pode ser cor da pele ou a orelhinha lá furada, né? Então eu tenho lá, por exemplo, as características fenotípicas, tá? Nessa transformação. Então eu tenho um genótipo e tenho o meu fenótipo. Então características particulares, tá? No caso do fenótipo. Muito bem, gafanhotos, certo? Então, pessoal, reparando bem aí, vocês puderam acompanhar então essas características básicas que envolve o quê? Que envolve a genética. Então, só para ficar bem claro, eu vou passar uma musiquinha para vocês aqui agora, que é uma musiquinha bem legal, Cowboy Fora da Lei, que fala sobre os termos básicos da genética que a gente acabou de mencionar. Ah, professor, é claro, você não falou de todos os termos. Não falei de todos, tá? Só os principais que a gente deu destaque no livro. Mas a gente vai trabalhar futuramente com outros termos também. Tranquilinho? Muito bem. Então eu vou soltar uma musiquinha bem legal aqui para vocês,
Quero que vocês acompanhem, tá? Enquanto isso, vai passando aí as imagens para vocês poderem acompanhar, tá? Toda a característica básica do genótipo. O nome da música é Cowboy Fora da Lei, tá? Música de Raul Seixas, tranquilo? Então eu vou cantar com vocês aqui, eu vou cantar, soltar a voz aqui linda e maravilhosa do professor, né? Se estão com saudade da voz do professor, eu vou soltar a voz aqui agora. E aí vocês vão perceber, no caso, essa musiquinha que fala todos os termos. Gravando essa musiquinha, você vai lembrar facilmente dos termos. Então, soltando a paródiazinha aí, pra gente poder acompanhar, tá? Quero que vocês foquem. Enquanto isso, as imagens que eu passei pra vocês aqui vai passando, pra gente poder relembrar tudo que a gente falou nessa aula. Tranquilinho, pessoal? Firme e forte? Não esqueça de acompanhar e continuar aí, pessoal. E não esquece a atividade da página 120 a 125 para a próxima aula, tá bom? Porque a gente vai corrigir essa atividade. Então, soltando a musiquinha, vamos acompanhar comigo aqui, todo mundo, né? Pra gente poder gravar bem essa musiquinha. Tranquilinho, pessoal? Então vamos acompanhar aqui comigo, tá? Todo mundo aí, foco, foco, foco. Tá? Vamos lá. Começa assim, ó. Genética não é perfeita, mas foi ela a eleita para eu poder me apresentar. Cariótipo é o conjunto de cromossomos em geral, hereditariedade dominar. Mamãe me diz não sou de nada, mas foi ela a culpada que mandou ela me dar a luz. Seu genótipo não é perfeito, do papai herdei o peso, agora vou carregar essa cruz. Seu genótipo não parece de um herói, você é magrelo e não tem voz, é feio isso eu já sei. Dani Kit é quem domina por aqui, a dominância é por aí, a recessiva é com vocês. Isso aí, oitavo ano, vamos lá! Genética não é perfeita, mas foi ela a eleita para eu poder me apresentar. Cariótipo é o conjunto de cromossomos em geral, hereditariedade domina. Mamãe me diz não sou de nada, mas foi ela a culpada que mandou ela me dar a luz. Seu fenótipo não é perfeito, do papai herdei o peso, agora vou carregar essa cruz. Seu genótipo não parece de um herói, você é magrelo e não tem voz, é feio isso eu já sei. Dani Kit é quem define por aqui, a dominância é por aí e a recessiva é com vocês. Muito bem, oitavo ano, espero que vocês tenham pegado aí, o professor cantou alto até demais, né, mas não deu uma ajustadinha, mas deu pra vocês pegar aí a musiquinha, tá? O professor vai melhorando aos poucos, tá? Mas deu pra pegar. Tranquilinho? Coloca uma legendazinha lá que vocês podem acompanhar direitinho a letra da música. Tranquilo, pessoal? Firme e forte. Oitavo ano, um abraço do professor. Fica com Deus e até a nossa correção do exercício da página 120 a 125 na próxima aula. Um abraço, oitavo ano. Fica com Deus. Tchau.